Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre as fórmulas, né? Então, nessas próximas aulas a gente vai ficar concentrado aqui nas diversas fórmulas existentes, mas mais com o intuito de entender como elas funcionam, como elas podem ser aplicadas, como é que eu posso interpretar, quais valores elas estão necessitando, né? Quais os parâmetros, né? Os valores que eu tenho que passar para cada fórmula, para que ela possa ser aplicada, né? Existem centenas de fórmulas, como a gente pode ver aqui, né? Então a gente não vai estar vendo uma por uma, até porque é inviável isso, né? É muita fórmula mesmo. Então a gente tem que entender como a gente pode fazer isso, aplicar e passar os valores, e depois com o tempo, né, conforme a necessidade de tal e tal fórmula, já fica mais fácil de compreender como que a gente pode usar cada uma delas. Então, para a gente trabalhar, eu vou criar uma tabelinha aqui para a gente iniciar, né, os trabalhos. Então, posso criar uma tabelinha. Primeiramente, eu acho que eu vou colocar aqui uma largura fixa para ficar bem certinho. Então, eu posso vir aqui em formatar, largura da coluna, aliás, largura padrão. Posso colocar um tamanho 15 aqui, ó. Todas vão ficar com tamanho 15, já fica um pouquinho mais organizado. Vamos ver, posso pegar aqui 5 colunas, algumas linhas, e formatar como tabela. Vamos pegar aqui uma formataçãozinha, pode ser essa daqui. Beleza. Eu gosto de colocar bordas aqui, então vou colocar umas bordas aqui para ficar mais visível. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor, beleza? E aí nós temos então aqui, eu posso ter, por exemplo, um produto, posso ter um preço unitário para este produto, eu posso ter também uma quantidade, um desconto e um subtotal. Beleza. E aqui embaixo eu poderia ter, vou mesclar esse daqui, poderia ter um valor total. Então aqui vamos colocar aqui uma borda, colocar na cor vermelha em negrito. Beleza. E aqui a gente vai colocar no formato de moeda. E aqui também vamos colocar no formato de moeda. Aqui vai ser texto. Vamos colocar no formato de texto. Quantidade vai ser numérico. Número. O desconto vai ser porcentagem, então vamos colocar aqui uma porcentagem. E o subtotal vai ser moeda também. Beleza, já configuramos aqui a nossa tabela. Vou centralizar todos os campos aqui, também gosto de trabalhar dessa forma. Beleza. Fizemos então, né, essa configuração inicial. E aí eu poderia ter alguns produtos, né? Por exemplo, se nós fôssemos trabalhar com peças, por exemplo, né, de carro, por exemplo, poderia ter um farol, poderia ter também um espelho, poderia ter também um pneu e assim por diante, né? Poderia ter alguns dados aqui, antena, rádio pode ser. Aí, beleza, pegamos alguns dados aqui, colocar tudo em negrito também aqui. E aí eu posso ter alguns valores. Então, por exemplo, um farol poderia ser 224,89. Aí ele já troca para nós, né? Está no formato moeda. Um espelho poderia ser R$ 150, um pneu poderia ser, sei lá, 287,63. E um rádio, de repente, poderia ser também uns 452, com 36. Beleza, alguns valores aleatórios, né? Apenas para a gente entender. Então eu posso ter algumas quantidades, né? Então o farol eu vou pegar 2 aqui, o espelho eu vou pegar 2 aqui, o pneu eu vou pegar 4 e o rádio eu vou pegar 1. Beleza, ficou bem mesclado. E aí eu posso ter alguns descontos, né, calculados. Então, por exemplo, eu posso ter aqui que o rádio ele tem menos desconto, agora o pneu ele vai ter um maior desconto, o espelho ele vai ter 10% e o farol também 10%. Beleza. Então, o que é o intuito dessa aula mostrar? Mostrar que a gente pode trabalhar com algumas fórmulas, no qual a gente pode criar a nossa fórmula ou também trabalhar com uma fórmula já existente, né? Então, para isso, eu posso fazer, por exemplo, aqui, eu posso pegar e fazer um cálculo manualmente. Então,
Por exemplo, eu posso colocar o igual, e aí eu estou dizendo ó, que o valor dessa célula vai ser igual à aplicação dessa fórmula que eu vou estabelecer aqui, eu vou definir. Então, eu não vou estar utilizando uma fórmula previamente definida, eu vou estar criando a minha fórmula. E aí a minha fórmula é a seguinte, é estes dois valores aqui, tá? Então, seria esses dois valores aqui, só que eu não quero passar assim, eu quero passar dessa forma aqui, ó. CD3 vezes E4, E3, e aí eu já tenho a soma, a multiplicação, desculpa, destes dois. Ó. Então, eu já tenho aqui, ó, preço unitário e a quantidade. Beleza. Agora, eu quero trabalhar com a parte do desconto. Então, como é que eu posso fazer isso? Para mim trabalhar com desconto, eu vou colocar aqui, ó, menos D3 vezes E3 vezes o desconto, que é o F3. E vou dar um Enter. Ó. E aí ele vai estar trabalhando com um desconto, né, para cada um dos valores, para que a gente possa estar verificando aqui o subtotal de cada produto. Então vejam só, o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei o valor, né, e diminuí do valor do já aplicado com desconto, né, para ele dar o subtotal final. Então o que a gente fez aqui? Qual que é o intuito? Ó? Ele fez aqui para nós, ó, a aplicação da fórmula que foi criada por mim, né? Então foi criada por mim essa fórmula, eu não usei uma fórmula existente no Word, aqui como autossoma ou outra coisa assim. E com isso ele já aplicou também aos demais, ó, automaticamente, ó, e já foi colocando aqui, né, as respectivas células para que a gente possa trabalhar com o subtotal de cada um. E agora basta fazer o quê? Ó? Agora basta fazer, né, ou manualmente ou usando uma fórmula, o total disso. Então agora, em vez de eu fazer aqui manualmente, eu vou usar uma fórmula para vocês verem também como a gente pode estar mesclando isso. Ó. Vou colocar aqui uma autossoma, ele já vai pegar para mim, ó, só que vejam que ele pegou o G7, ó, e eu não quero o G7, eu quero o G6, ó, eu quero o G3, o G4, o G5 e o G6. Então, esses dois pontos ele me diz, ó, tu vai pegar no início aqui, que é o G3, e tu vai ir até o final, que é o G6, ó. E aí vejam que ele ficou selecionado aqui numa cor diferente, o que ajuda bastante para que a gente possa visualizar, né, quais os intervalos de valores que eu estou pegando. E agora basta o quê? Basta dar um Enter e ele já atualizou aqui o total para mim. E aí se eu vim aqui inserir uma linha abaixo, por exemplo, ó, opa, eu vou dar um tab aqui, ó, se eu vim aqui e adicionar uma linha abaixo, colocar, por exemplo, sei lá, um tapete aqui, tapete, R$24, quantidade 4, desconto de 5%. O que ele foi fazendo? Tanto a fórmula que eu criei aqui, ó, tanto a fórmula que foi criada aqui, ó, como a fórmula que automaticamente eu usei, né, que é a fórmula automática já criada pelo Word, que é a soma, pelo Word, não, desculpa, pelo Excel, que é a soma, ambas já atualizaram aqui, ó, ele pegou a linha 7, ó, com todos os D, E e o F com desconto, e automaticamente aqui, ó, ele também já passou para o G7 pegando a nova linha. E aí, claro, se fosse a gente adicionando novas linhas, a gente teria que ajustar aqui, porque ele está abaixo aqui, mas ele já faria esse trabalho para nós. Então, em boa parte dos casos, isso aqui é muito vantajoso para nós, né? Muita vantagem para nós. Ele está fazendo esse processo automático, né? Que permite, né, a gente só estar adicionando novos valores e ele for atualizando eles e as colunas, linhas, né, para cada célula, para cada soma, para cada operação que é feita, ele vai fazendo isso automaticamente. Então isso é muito legal para a gente estar trabalhando, né? Então ajuda bastante. Beleza, então com isso fizemos, né, essa primeira parte. Com sucesso, fechamos aqui. Então, tranquilo. Agora, um segundo momento que eu gostaria de mostrar também é uma parte no qual a gente pode estar trabalhando com múltiplas planilhas, né? Então, o que acontece? Ó, essa é a minha planilha aqui, número 1. Então, esse aqui foi, né, um pedido 01, tá? E aí eu posso
duplicar, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, criar uma nova planilha, renomear, colocar aqui, por exemplo, pedido 02, e aí eu posso copiar aqui, Ctrl C, posso vir aqui, e aí eu tenho aqui, ó, as opções com fórmulas, com formatação, com colar, e eu posso estar fazendo isso daqui, ó, tá? Antes eu vou fazer também a parte da largura padrão, que foi 15, vou colocar para todos, e aí eu vou vir aqui novamente, né, já verificar se ele está selecionado, ó, ele fica com esse efeito, e vou colar aqui a nossa tabelinha. Então aqui eu tenho já atualizado, ó, os valores que eu estou pegando, tá? Atualizado não, desculpa, eu já tenho atualizado no sentido de já tá pegando dessa tabela, tá? E aí o que acontece? Eu posso mudar alguns valores aqui, ó, posso botar 150, posso botar 120, posso colocar 354, o rádio eu posso colocar 524,36 e o tapete 52,89. E aí eu posso até mudar as quantidades, ó, vou dizer que foi só um farol, vou dizer que foi só um espelho, foi 2 pneus, foi um rádio e foi 2 tapetes. Então o que acontece? Ó? Automaticamente ele já fez toda a atualização aqui para nós, nós temos uma segunda tabela aqui, ó, tá? E com a soma total atualizada. Então, até aí, tudo bem, tudo certinho, né? Tudo tranquilo, sem maiores problemas, né? Então, o que acontece, ó? Agora, chega um momento em que a gente pode trabalhar com uma terceira tabela, que é um resumo desses dois pedidos realizados aqui, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar uma tabela resumo, tá? Vou vir aqui, vou fazer também a formatação da largura padrão, vou colocar o tamanho 15 e vou adicionar uma tabelinha aqui, ó. Vou colocar aqui bem no meio para ficar mais visível. Aqui. Vou colocar aqui uma tabelinha padrão, até numa outra cor para facilitar, no qual aqui a gente tem, ó, qual que é o pedido e qual que é o valor total desse pedido e aí qual que é o total aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, vou colocar em vermelho, com bordas, e aqui também vou colocar uma borda, fazer todo o processo, né, que a gente tinha feito no anterior ali também, aqui e aqui. Beleza. Então, o que acontece? Ó? Aqui, posso até colocar uma cor diferente, ó. Colocar uma cor azul, por exemplo, aqui, colocar uma cor preta aqui. Então, aqui, ó, então aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar o total de cada uma dessas duas planilhas, aqui o pedido 1 e o pedido 2, e vou fazer a soma e atualizar o valor final aqui. Ó. Então vejam que é diferente de eu fazer aqui ó, a soma dos valores numa mesma planilha e aparecer aqui. Ó. Como é que a gente pode fazer isso? Ó? Eu posso vir aqui, ó, primeiramente, vou colocar o mesmo formato, ó, já vou definir aqui e vou colocar aqui, ó, esse é o pedido 01, esse é o 02, esse é o 3 aqui, por exemplo. Não temos um terceiro ainda, mas não tem problema. E aqui é o total. Então, o que eu vou fazer? Para mim fazer essa busca do valor total lá do pedido 01, eu vou colocar ó, igual, e aí eu venho aqui no pedido 01 e clico em cima da célula, que é a G8, e dou um Enter. Ó. E ele vai aparecer aqui para mim. Ó. E outro ponto, eu vou desfazer a coluna calculada aqui, ó. Eu quero que ele fique só nessa aqui, porque ele vai automaticamente, ele ia inserindo outros valores aqui já, e isso aqui vai dar um erro depois. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor lá e pedi que ele não fizesse isso para as demais. E o que significa esse valor? Significa o que, ó, entre aspas, simples, eu coloco o nome da planilha, que é pedido 01, e depois exclamação, e aí eu coloco o valor, ou seja, a célula correspondente que possui o valor final. E aí a mesma coisa aqui, ó, igual, pedido 02, clico em cima, dou um Enter. Vejam só que legal, pegou aqui também, ó. Vou vir fazer uma autossoma aqui, ó, 1443,43 e 2,173,69, certinho. Vou vir aqui agora usar uma fórmula automática do Excel, a soma, e vou colocar aqui que eu quero até o G6.
dou um Enter e ele somou aqui para nós. Ó. Beleza. Então, o que acontece nesse momento? Ó? Aqui ele está dando um errinho, a gente vai ignorar esse erro, não tem problema. O que acontece nesse momento? Ó? Ele está fazendo a atualização, ó. Então se eu botar aqui um valor diferente, ó, deixa eu colocar aqui um valor final de 50, aí vai atualizar. 2.772 atualizou. Aqui eu vou colocar um valor também, 70, 1475 atualizou para mim também, 1475,94. Aqui, se eu criar uma terceira planilha, por exemplo aqui, ó, inserir planilha pedido 03. Pedido 03, vou copiar essa aqui mesmo. Deixa eu só ajustar aqui a largura padrão, vou colocar 15. E vou colar aqui, ó, mesma coisa. Vou mudar alguns valores aqui, só para a gente ter um valor diferente. 4.912,60. Vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, ó, igual, dou um Enter, e ele puxou aqui para mim, tá? Ignorar esse erro aqui, puxou aqui para mim e já atualizou aqui para mim também. Ó. Se eu vir aqui e mudar para, sei lá, 1.500 aqui, ó, que vai dar 6.000 e pouco, ele atualizou aqui para mim também e atualizou aqui também. E aqui também tudo certinho. Então, vejam só que bacana, a gente pode estar trabalhando com múltiplas planilhas, né, e pegar um valor dela nesse sentido. Então, isso aqui é muito interessante da gente estar trabalhando. Um outro ponto também é que, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse ter aqui em cima uma quantidade padrão, né? Por exemplo, sempre vai ser a mesma quantidade, por algum motivo específico, e essa quantidade vai ser 5. E aí eu poderia fazer o seguinte, deixa eu só trocar aqui, eu vou botar para cá, ó, e poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, poderia deletar essa coluna aqui, colocar aqui o valor total, vou modificar um pouquinho aqui. E aí aqui eu atualizo também. Vamos colocar aqui o nosso desconto agora, ele vai ser calculado a partir do... Opa, deixa eu só colocar aqui, eu fiz alguma... Não, tá certo que eu fiz. Vamos colocar aqui, ó, que o nosso desconto agora, ele vai ser calculado a partir da seguinte fórmula. É a D4 vezes a D10 e aí tira a exclamação. E aí vamos atualizar aqui a fórmula. Vamos ver só o que ele tá. Deixa eu só refazer essa fórmula aqui que ele vai dar probleminha. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vezes B10. E aqui o igual, para não faltar. Beleza. Já atualizou aqui para nós. Agora eu só vou complementar ela. Menos vezes B10 vezes a do desconto, que é a E4. Beleza. Posso copiar isso aqui para as demais. E aí tá dando 0 aqui. E aqui eu vou dar um valor de autossoma. Beleza. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui, ele está pegando aqui, ó, fazendo a célula D4 vezes B10, né? Então, essa daqui vezes essa daqui e aplicando o desconto, tá? Só que vejam aqui, ó, aqui ele continuou a fazer a mudança do B10 para o B11, vejam só ali, ó, B11, B12, B13 e B14. Mas a minha quantidade ela é fixa. E aí como que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia fazer, né, essa paralisação, né, para que ele não fosse alterar essa célula aqui que é a B5. Ó. Então como é que eu poderia fazer isso? Ó? Eu poderia fazer da seguinte forma, ó. Eu poderia vir aqui na B5, não na B10, ó, e colocar o seguinte, ó, colocar o sinal de cifrão antes do B e cifrão antes do 10. E a mesma coisa aqui, ó, cifrão antes do B e cifrão antes do 10. E dá um Enter. E vejam só que maravilha, ele já mudou todas as demais. Ó. Então olha só que legal. Por quê? O que aconteceu? Ó?
a B10, ó, ela se mantém e somente a coluna, né, D, com suas linhas 4, 5, 6 e 7, ó, muda. 4, 5, 6 e 7 muda. E 8. Assim como também o E4, o E5, o E6, o E7 e o E8. Mas a nossa B10, que é o nosso valor fixo, ele se mantém. Porque com o uso do cifrão, antes da letra e do número, antes, né, da coluna e da linha, no caso, e ele atualizou certinho o valor total para nós. Então, olha só que legal a gente tem, né, essa possibilidade de estar trabalhando também com valores fixos e valores dinâmicos, né, dentro de uma mesma tabela. Então, com isso, a gente encerra, né, mais uma aula com diversos aprendizados ao longo dela.